Então, pessoal, sejam todos bem-vindos, ok? Na aula de hoje, a gente vai, através de uma resolução de exercícios, revisar o nosso conteúdo de eletrostática até hoje, desde o nosso primeiro capítulo, que é o capítulo que trata de eletrização, até o nosso capítulo 6, que é o capítulo que trata de condutores em equilíbrio eletrostático. Então, a gente vai fazer aqui uma resoluçãozinha de exercício, onde vai abordar aí alguns dos temas cobrados nesses 6 capítulos. Tudo bem? Então, a nossa primeira questão é essa questão que diz o seguinte, né? Um professor mostra uma situação em que duas esferas metálicas idênticas estão suspensas por fios isolantes. As esferas se aproximam uma da outra, como indicado na figura. Então eu tenho aqui, olha, uma superfície onde nessa superfície estão presos dois fios isolantes e nesses fios isolantes estão presos essas duas esferas. E ele está dizendo que são esferas metálicas idênticas. Então, vamos até destacar aqui, olha, esferas metálicas idênticas. E o que é que a gente tem mais aí? Esses fios isolantes, ou seja, se uma esfera estiver eletrizada, não tem como essas cargas em excesso ou faltando, né? Não tem como eu ter movimento de cargas pelo fio, lá da superfície superior até a carga. Bem, aí ele diz aqui o seguinte: 3 estudantes fizeram os seguintes comentários sobre essa situação. A Cecília disse o seguinte: uma esfera tem carga positiva e a outra está neutra. Então, Cecília falou isso aqui. Na letra B, Heloísa diz o quê? Uma esfera tem carga negativa e a outra tem carga positiva. Rodrigo disse o quê? Diz que uma esfera tem carga negativa e a outra ela está neutra. Ok. Então vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Aí ele diz aqui para identificar, né, a alternativa correta, né? Quem foi que fez comentários pertinentes, ou seja, comentários que podem estar corretos. Se foi Cecília, se foi Heloísa, se foi Rodrigo, se foi todo mundo, se não foi ninguém, certo? Então vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Nesse caso aí, a gente viu, né, pelo que a gente já estudou, a gente sabe que essas esferas elas estão se atraindo. Para dois corpos se atraírem, eles têm que terem cargas diferentes. A gente já viu isso aí, né? Que corpos com cargas diferentes, por exemplo, um positivo e um negativo, elas iriam se atrair. Então, a Heloísa, a gente já sabe que a Heloísa está correta. Heloísa está correta. Porque se uma for positiva e a outra for negativa, elas vão se atrair. Só que a gente viu o seguinte: como essas esferas elas não estão em contato, eu posso, né, o que pode estar acontecendo aí também pode ser um fenômeno da indução eletromagnética. Como assim o fenômeno da indução eletromagnética? Eu posso muito bem, como a Cecília falou, olha, eu posso ter uma esfera positiva. Quando eu tenho uma esfera positiva e eu aproximo esse corpo de outra esfera, o que é que essa esfera vai produzir na outra? Ela vai produzir uma reorganização de cargas elétricas na outra esfera. Como a gente está falando de uma esfera metálica idêntica, de uma esfera metálica principalmente, o que é que eu tenho nos metais? Os elétrons eles conseguem se movimentar de forma mais fácil. Eu consigo arrancar elétrons de seus átomos de forma mais fácil. Então, essa esfera aqui, eletrizada com carga positiva, ela vai atrair aqueles elétrons livres da esfera neutra,
fazendo com que eu tenha uma reorganização de cargas elétricas. Aí eu vou ter mais elétrons nessa região, mais prótons naquela. Como essa região da esfera está parcialmente eletrizada com carga negativa, eu posso ter uma força de atração entre as duas cargas, entre as duas esferas. Então eu posso ter aqui uma reorganização. Então, mesmo essa cidadã aqui, ela estando neutra, né? Mesmo ela estando neutra, eu posso ter aí uma reorganização dessas cargas, fazendo com que as esferas se atraiam. Então, com isso eu posso dizer que a Cecília também pode estar correta. Tá bom? Cecília também tem um comentário pertinente. E o que é que o Rodrigo está me dizendo? Ele está me dizendo que uma esfera pode estar carregada negativamente e a outra pode estar neutra. Ora, o contrário disso aqui pode acontecer. Se eu tiver aqui elétrons em excesso nessa esfera aqui, ela vai fazer o que nessa outra aqui, que continua neutra, né? Ela vai simplesmente fazer uma reorganização, onde ela vai não atrair os prótons, mas ela vai repelir os elétrons livres, ok? Então, os elétrons livres vão ser repelidos para o outro lado da esfera, ficando negativo de um lado, positivo de outro. Positivo de outro. Então, o que é que eu vou ter aqui, pessoal? Eu vou ter aqui uma atração entre as esferas. Uma atração entre as esferas. Mesmo essa cidadã continuando neutra. Então, o comentário do Rodrigo também é pertinente. Ou seja, todos os estudantes fizeram comentários pertinentes. Todos os estudantes fizeram comentários pertinentes. Alternativa correta. Pessoal, hora de participar. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algum dos princípios? O que é que a gente pode tirar aqui, olha, de resumir tudo, né? Um corpo neutro, perdão, um corpo eletrizado pode atrair um corpo eletrizado com carga de sinal contrário ou um corpo neutro. Ok? Então, se eu tiver um corpo eletrizado, pessoal, ele vai conseguir atrair um outro corpo eletrizado com carga de sinal contrário ao dele, ou então vai conseguir atrair um outro corpo neutro, no caso. Agora, se essas esferas elas estivessem em uma posição que desse a entender que elas estariam se repelindo, aí nesse caso eu só vou ter repulsão quando eu tiver dois corpos com cargas de mesmo sinal. Então, a gente pode colocar assim: só há repulsão entre cargas de mesmo sinal. Eu só tenho uma condição para existir repulsão. Para existir atração, eu posso ter um corpo eletrizado e um corpo neutro, ou dois corpos eletrizados com carga de sinais opostos. Para eu ter repulsão, só existe uma condição, que é eu ter dois corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal.
Tudo bem? Ficou alguma dúvida, pessoal, com relação a isso aqui? Posso passar? Sim. Então vamos lá. Duas pequenas esferas metálicas idênticas, inicialmente neutras, encontram-se suspensas por fios inextensíveis e isolantes. Então vamos ver aqui. Ó, duas pequenas esferas metálicas idênticas, inicialmente neutras. Elas encontram-se em fios inextensíveis e isolantes. O que são fios inextensíveis? Que não esticam, tá bom? E isolantes, claro, não vão permitir a movimentação de cargas elétricas por eles. Então diz aqui o seguinte: um jato de ar perpendicular ao plano da figura é lançado durante um certo intervalo de tempo sobre as esferas. Observa-se então que ambas as esferas estão fortemente eletrizadas. Quando o sistema alcança novamente o equilíbrio estático, podemos afirmar que as tensões nos fios. Ok. Então vamos lá. Vamos entender a questão. Eu tenho duas esferas metálicas idênticas que inicialmente elas estão neutras. Eu incido sobre elas um jato de ar e esse jato de ar, o atrito entre o ar e o material de que é feita as esferas, produz uma eletrização nas esferas. Tá certo? Produz uma eletrização nas esferas. Aí eu percebo que eu demoro ali um pedacinho para o sistema entrar em equilíbrio, ou seja, as esferas pararem de balançar e aí elas ficam estáticas, em repouso uma em relação à outra. Nesse momento, ele pergunta o seguinte: o que foi que aconteceu com a tensão nos fios? Né? Que tensão é essa? A tensão aqui a quem ele se refere, pessoal, é a força de tensão que ela atua aqui, olha, para baixo, nas esferas, tá bom? É a força de tensão que a gente viu lá no primeiro ano como sendo força de tração, certo? Força de tração. Essa força que atua em cordas, em cabos, né? Inextensíveis, ou seja, que não esticam. Ele está querendo saber se essa força aumentou, diminuiu, se manteve da mesma forma. Se houve variação nessa força de tensão, é porque as esferas elas estão se atraindo ou é porque elas estão se repelindo. Então, a primeira forma da gente tentar analisar essa questão é imaginar. Essas esferas elas se eletrizaram. Vocês acham que elas se eletrizaram com cargas de mesmo sinal ou com cargas de sinais opostos? Vamos lá, pessoal. Sem participação fica chato. Só eu conversando aqui. Vocês acham Mas que. elas, não- Hum, mas elas não têm cargas idênticas? Tipo de mesmo sinal? não, elas são idênticas. Lá no começo elas são idênticas. O que é que significa elas serem idênticas? Tem mesmo material, elas são formadas pelo mesmo material e elas possuem as mesmas dimensões, mesmos formatos. Mas inicialmente elas estão neutras. Aí depois que eu emito o jato de ar, é que elas ficam eletrizadas. Aí eu quero saber, elas ficam eletrizadas com cargas de mesmo sinal ou de sinal oposto? Sinais opostos? Hum? Como será que elas ficam, esse sinal delas? Se elas são idênticas, se elas são feitas de mesmo material, significa dizer que se uma perder elétrons, a outra vai fazer o quê?
Se uma perder elétrons para o ar, a outra vai fazer o quê? Pense no silêncio, viu, Gisele? Pense no silêncio. E aí, vai fazer o quê? Pessoal, se uma perder elétrons para o ar, a outra também tem que perder, se elas são idênticas. Imagine que eu pegue uma bolinha, duas bolinhas de isopor e atrite elas a uma flanela, por exemplo. Se uma bolinha de isopor perder elétrons para a flanela, a outra também vai ter que perder elétrons para a flanela. Porque como é que eu vou atritar dois materiais diferentes? Uma hora o material ganha e a outra hora o material perde? Não pode. Sempre aquele material que ganha, ele vai sempre ganhar elétrons daquele outro material. Então, se elas são idênticas, se uma ficar eletrizada positivamente, aqui eu estou apenas supondo que ela vai ficar eletrizada positivamente, a outra também tem que ficar eletrizada positivamente. Se uma ficar negativa, a outra também fica negativa. Ou seja, elas vão ficar eletrizadas com cargas de sinais iguais. Iguais. Ok? Elas vão ficar com cargas de sinais iguais. Então, elas vão se atrair ou vão se repelir? Certo, eles vão se repelir. Até que, enfim, uma alma vai se salvar, não é possível. Então, vai se repelir. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Eu já sei que elas vão se repelir. Agora, o que é que acontece com a tensão nos fios? Né? O que é que vai acontecer com a tensão nos fios? Como é que a gente deduz isso aqui? A gente faz o seguinte, pessoal. A tensão nos fios, essa tensão, ela é devido a quem? Eu vou apagar aqui só em uma, tá bom? Essa tensão no fio, ela é devido à força-peso que puxa essa esfera para baixo, tá bom? E aí a atração, claro, puxa essa bolinha para cima. Antes delas se repelirem, a única força de tensão que atuava no fio, ela tinha o mesmo valor da força-peso. Então eu ia ter aqui o seguinte, ó. Opa! Eu ia ter aqui o seguinte, uma força-peso puxando a bolinha para baixo, uma força de tensão puxando a bolinha para cima. Aqui é a força de tração. Isso para elas neutras. Isso para elas neutras. O que é que acontece agora quando elas estão se repelindo? Então, quando elas estão se repelindo, pessoal, vai existir nessa esfera uma força para cá. Essa força é a força que essa esfera exerce nessa, que é a força de repulsão, a nossa famosa força elétrica. Então veja que agora nessa carga eu vou ter mais uma força elétrica atuando. E o fio vai continuar segurando a esfera. Claro, o meu fio agora ele não fica mais na vertical. Ele vai ficar um pouco inclinado porque essa esfera se movimenta um pouco para cá. Então, se eu fosse olhar para esse meu fio ele estaria aqui, olha, mais ou menos nessa posiçãozinha aqui, mais ou menos, ó. Já que eu não consigo movimentar a esfera, eu vou movimentar o fio. Então, o meu fio o fio estaria mais ou menos nessa posiçãozinha aqui, ó. Tá certo? Então, eu teria quem atuando na minha esfera? Eu teria novamente a força-tensão, a força de tensão aqui, olha, na esfera, atuando aqui no fio. Onde essa minha força de tensão ou força de tração, ela seria
a soma vetorial da força-peso mais a força elétrica. A força-tensão depois seria a soma vetorial da força-peso mais a força elétrica. Ou seja, eu iria ter um aumento. Por quê? Porque antes delas se repelirem, a minha força de tração ou força de tensão, ela era, deixa eu tirar aqui o vetor, ela era igual à minha força-peso. Então agora vai aparecer a componente devido à força elétrica. Então isso significa dizer o quê? Que além delas, devido a elas se repelirem, eu vou ter um aumento da força de tensão, certo? Um aumento da força de tensão. Então a alternativa correta seria: eu vou ter um aumento da força de tensão devido a elas se repelirem. No caso aqui seria a letra C. Alternativa correta. Tudo bem, pessoal? As duas são obrigadas a se eletrizarem com sinais iguais porque elas são idênticas, de mesmo material. Então, se uma perde elétrons para o ar, a outra também perde. Se uma ganha elétrons do ar, a outra também ganha. Como elas vão se repelir, a força que vai atuar no fio agora é maior, porque ela vai ter que anular tanto a força-peso que existe na esfera, quanto a força elétrica, que é aquela força de repulsão. Tá bom? Então, por isso que há um aumento. Bem, próxima questão. Diz o seguinte, ainda com relação também a essa questão de eletrização. Uma estudante observou que, ao colocar sobre uma mesa horizontal 3 pêndulos eletrostáticos idênticos, equidistantes entre si, como se cada um ocupasse o vértice de um triângulo equilátero, as esferas dos pêndulos se atraíram mutuamente. Sendo as 3 esferas metálicas, a estudante concluiu corretamente que... Vamos entender aqui o seguinte. Ela pegou uma mesa horizontal e pendurou 3 pêndulos eletrostáticos. O que é o pêndulo eletrostático? É simplesmente um fiozinho com uma esfera pendurada, tá bom? Fiozinho com uma esfera pendurada. Aí ele disse que eles estão equidistantes entre si, como se cada um ocupasse o vértice de um triângulo equilátero. As esferas dos pêndulos se atraíram mutuamente. Então, eu não vou desenhar o pêndulo eletrostático, eu vou desenhar apenas as esferas. Então, vamos supor aqui que eu tenha uma esfera A aqui, colocar uma outra esfera aqui. Para ele ser equilátero, a outra vai estar mais ou menos aqui. Bom, de forma que a distância aqui, ó, que separa, é a mesma. Bom, vamos supor aqui que esses lados eles são iguais. Então eu vou ter aqui, ó, um comprimento L e um comprimento L. Ele percebeu, pessoal, que essas 3 esferas, elas se atraíram, tá bom? As 3 esferas se atraíram. Então, quais são as condições que a gente viu lá na primeira questão para 2 esferas se atraírem, 2 corpos se atraírem? Ou os 2 estão eletrizados com carga de sinais opostos, ou um está neutro e o outro eletrizado. Para haver repulsão, os 2 têm que estarem eletrizados com carga de mesmo sinal. Outra coisa, se eu tiver 2 corpos eletrizados, 2 corpos neutros,
esses corpos eles nem vão se atrair e nem vão se repelir. Não vai acontecer nada. Então, para eu ter uma atração, vamos lembrar aqui que eu vou ter aqui uma atração mútua. Vou ter aqui uma atração mútua. Então, significa dizer que as três esferas elas estão se atraindo. Primeiro, para eu ter as três esferas se atraindo, eu tenho que ter pelo menos uma eletrizada. Tá bom? Tenho que ter pelo menos uma eletrizada. Como a gente tem que colocar uma eletrizada, eu vou jogar um sinal aqui arbitrário. Vou jogar aqui um sinal arbitrário. Então, eu vou jogar aqui um sinal positivo para essa. Ok. Para essa esfera ser atraída por essa esfera, ou ela é obrigada a ser negativa, ou ela é obrigada a ser o quê? Para ela ser atraída pela esfera positiva. Quais são as duas condições? Ou ela é negativa, Qual foi a pergunta? certo? Ou neutra. Para ela ser atraída por essa esfera positiva, ou ela é negativa ou ela é neutra. Eu vou colocar aqui que ela é neutra. Tá bom? O N é de neutro. Vamos lá. Sobrou o terceiro vértice. Para essa esfera ser atraída pela positiva, ela vai ter que obedecer a mesma situação. Negativa ou neutra. Se eu colocar ela aqui neutra, o que é que vai acontecer? Essa esfera vai ser atraída pela esfera positiva, mas neutro atrai neutro. Um corpo neutro atrai outro corpo neutro. Esse meu lápis que... Não, né? Então, eu não posso ter duas esferas neutras nesse meu triângulo equilátero aqui. Esses meus pêndulos, eles não podem ter dois neutros. Se eu colocar uma esfera negativa aqui, aí essa esfera negativa, ela vai se atrair mutuamente com a esfera positiva. A esfera negativa vai se atrair mutuamente com a esfera positiva. Né? Opostos não se atraem? A esfera neutra vai ser atraída tanto pela esfera positiva como pela esfera negativa. E vai atrair também, né? Porque essa questão de atração e repulsão, ela é mútua, pessoal. Se essa esfera aqui de baixo atrai a neutra, eu digo que a neutra também atrai a esfera negativa. Então, para eu ter uma atração mútua entre todas as cargas, que é o que ele diz aí, né? Ele me dá isso aqui, olha. As esferas dos pêndulos se atraíram mutuamente. Então, eu vou ter uma atração mútua. Para eu ter uma atração mútua, eu tenho que ter uma configuração parecida com essa. A ordem das esferas não interessa. O certo é que eu vou ter que ter uma esfera positiva, uma esfera negativa e uma esfera neutra. Então, vamos ver aí quais são as opções que ele nos dá. Letra A. As três esferas estavam eletrizadas com carga de mesmo sinal. Não, porque com cargas de mesmo sinal, elas vão se repelir. E aqui eu tenho uma atração mútua, tá certo? Então, não pode ser. Duas esferas estavam eletrizadas com carga de mesmo sinal e uma com carga de sinal oposto. Não, eu tenho duas esferas eletrizadas e elas estão com carga de sinal oposto. Letra C. Duas esferas estavam eletrizadas com cargas de mesmo sinal e uma neutra. Não. Duas esferas estavam eletrizadas com cargas de sinais opostos, positivo e negativo, e uma neutra. Então, esta seria aí, portanto, a alternativa correta. Certo? Eu preciso ter uma esfera positiva, uma esfera negativa e
e uma esfera neutra para que as três se atraiam mutuamente. Ok? Professor, se, por exemplo, fosse uma linha reta, eles são separados, como está nessa questão. Só que a minha pergunta é assim: se necessariamente precisaria todas as três ter uma neutra, ou, por exemplo, se tem uma negativa, aí no meio positiva e outra negativa funcionaria da mesma forma? Ou tinha que ter uma neutra, se fosse uma linha indiana? Você diz uma reta assim, Uhum. com Aí tivesse três também. três Uma, esferas também, para elas se aí atraírem mutuamente. uhum, tipo, precisaria necessariamente ter uma neutra ou funcionaria se a primeira fosse negativa, a segunda positiva e a terceira negativa? Elas se Pronto. atrairiam também? Para as três esferas se atraírem mutuamente, para as três mesmo se atraírem mutuamente, eu não posso ter duas esferas com o mesmo sinal. Porque para eu ter duas esferas com o mesmo sinal, né, carga de mesmo sinal, elas não se atraem, elas se repelem. Então eu teria que ter novamente aí da mesma forma. Eu teria que ter as três, né, independentemente da ordem. Eu poderia ter uma neutra aqui, uma positiva aqui e uma negativa. Essa daqui sofreria interação tanto com a carga positiva como com a carga negativa. Tá bom? Elas iriam, Ok. elas iriam se atrair. Eu não posso ter eu não posso ter duas com o mesmo sinal. Porque se eu tiver duas com o mesmo sinal, elas obrigatoriamente elas têm que se repelirem. Então, matou tudo. Ok? Para ter atração mútua, ou eu tenho cargas diferentes, sinais diferentes, ou eu tenho um corpo eletrizado e um corpo neutro. Tá bom? Ah, sim. Obrigada. Nada. Pessoal, mais uma novamente de eletrização. Tá bom? Mais uma vez a gente falando de eletrização. E se você não entender essa questão das eletrizações, a parte mais para frente praticamente não tem interesse. Então vamos lá. Corpos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados. Sobre a natureza dos corpos, eletrizados ou neutros, considere as afirmativas a seguir. Se um corpo está eletrizado, afirmativa 1, se um corpo está eletrizado, o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Vamos lá. Vamos lembrar, para eu ter um corpo eletrizado, qual é a única condição para eu ter um corpo eletrizado? O número de prótons tem que ser diferente do número de elétrons. Número de prótons diferente. Pareceu, né, o N? Número de prótons diferente do número de elétrons. Então, essa é a única condição. Se o número de prótons for igual ao número de elétrons, vamos dizer assim, cada próton anula a carga de cada elétron e aí eu tenho uma carga total, né, uma carga resultante nula. Então, a afirmativa 1 está dizendo que o número de cargas positivas e de cargas negativas não é o mesmo. Então, essa afirmativa aqui, é claro que ela é verdadeira. Né? Então, a 1 aqui é verdadeira. A 2 diz o seguinte: se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado. Bem, isso aqui é uma das grandes pegadinhas de vestibulares com relação à questão de eletrização. Eu dizer que um corpo possui cargas elétricas não é o mesmo que eu dizer que um corpo possui, ou não quer dizer que um corpo esteja eletrizado. Por exemplo, vamos olhar para o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio, de número atômico 1, quando a gente vai olhar, o átomo de hidrogênio ele possui um próton no seu núcleo, né? Possui lá seus nêutrons, né? E possui na sua eletrosfera um elétron girando no entorno daquele núcleo. Então,
Mesmo o átomo de hidrogênio neutro, ele possui duas cargas elétricas. Ele possui um próton e ele possui um elétron. Então eu não posso dizer que um corpo neutro ele não possui cargas elétricas. Possui sim. Ele não possui cargas elétricas em excesso ou em falta. Ou seja, ele possui um número de prótons igual ao número de elétrons. Então, se ele tem prótons, ele tem carga elétrica. Se ele tem elétrons, ele tem carga elétrica. Então, a 2 é uma alternativa falsa. Tá bom? Corpo possuir carga elétrica não significa dizer que ele esteja eletrizado. Tanto que quando você vai olhar os enunciados, geralmente diz o seguinte: um corpo eletrizado com carga tal. Então, isso significa dizer que aquela carga ou é em excesso, quando é uma carga negativa, ou é em falta, quando é uma carga positiva. Tá bom? Terceiro, um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas. Ora, acabamos de falar isso aí, né? Corpo neutro não quer dizer que ele não tenha carga elétrica. Significa apenas que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso aí também é alternativa falsa. 4. Ao serem atritados dois corpos neutros de materiais diferentes, tornam-se eletrizados com cargas opostas, devido ao princípio de conservação das cargas elétricas. Bem, isso aí nós vimos lá no nosso princípio, lá nos processos de eletrização, melhor dizendo, a gente viu que quando a gente possui dois corpos, principalmente isolantes, e o atrito, um corpo ganha elétrons e o outro perde. E a quantidade de elétrons que um ganha, o outro tem que perder. E isso, claro, vai obedecer ao princípio de conservação das cargas elétricas. Então, isso aqui é verdadeiro, tá certo? Processo de eletrização por atrito, eu vou ter sempre um corpo positivo e o outro negativo. Porque sempre um é obrigado a ganhar elétrons e o outro é obrigado a perder. Professor, quem é que vai ganhar? Aí vai depender daquela lista lá triboelétrica que tem lá no livro de vocês e que você também pode consultar no famoso Google, né? Você pode botar lá tabela triboelétrica de materiais, né? E aí você pode dar uma pesquisada no material. Claro que a gente não vai aprender se eu atritar lã com vidro, se eu atritar papel com vidro, se eu atritar papel com plástico, quem é que vai ganhar, quem é que vai perder elétrons. 5. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas. Vamos lembrar o que é o processo da indução. O processo da indução é aquele processo que eu tenho aqui, ó, um condutor aqui eletrizado, eu aproximo geralmente de um condutor neutro. Esse indutor aqui, que é o corpo que já está eletrizado, ele produz aqui uma repartição das cargas elétricas. Então eu vou ter uma região onde eu vou ter mais elétrons, eu vou ter outra região onde eu vou ter mais prótons. Quando eu pego esse induzido, que é o corpo que vai ser eletrizado, quando eu pego ele e ligo aqui a um fio terra, né? Quando eu ligo ele aqui a um fio terra, elétrons vão conseguir subir da terra e vão conseguir descer, vai depender da carga aqui do bonitão do induzido. Do indutor, melhor dizendo. Como o indutor aqui é positivo, essa região aqui da esfera, esse cara aqui, ele está atraindo elétrons, então ele vai fazer aqui com que elétrons subam, né? Vai fazer com que elétrons subam por esse fio. Então, o que vai acontecer é que vai começar aqui a ter, ó, mais elétrons. Eu vou lá e simplesmente corto esse fio. Quando eu corto esse fio, simplesmente vai haver uma reorganização das cargas nessa esfera. E aí eu vou ter agora uma esfera. Aí o que é que acontece? Eu afasto, né, o indutor. Eu vou ter agora aqui
reorganização das cargas elétricas, e eu vou ter uma esfera eletrizada com carga de sinal oposto ao sinal do indutor. Por quê? Porque subiram elétrons por ele. Se esse indutor estivesse eletrizado negativamente, ele iria repelir elétrons para a Terra. Então, o meu induzido aqui, o corpo que foi eletrizado, ele iria ficar com cargas, no caso, positiva, né? Se esse cara aqui fosse negativo. Então, eu posso ter corpos eletrizados com quantidades diferentes de carga? Claro, vai depender da carga do meu indutor. Quanto mais eletrizado estiver o meu indutor, mais eletrizado vai ficar o meu induzido. Então, essa afirmativa aqui também é uma afirmativa verdadeira. Então, está correto aí 1, 4 e 5. Alternativa correta. Letra. Cadê letra B? 1, 4 e 5, letra B de bola. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa parte? Não esqueçam essas duas aqui, ó. Essas duas causam muita confusão. Ter carga elétrica não é estar eletrizado, e estar neutro não significa não possuir cargas elétricas. Tá bom? Por exemplo, o átomo de hidrogênio, se eu conseguir arrancar esse elétron do átomo de hidrogênio, ele vai continuar possuindo carga elétrica, no caso, um próton, né? E vai estar faltando um elétron, tá bom? Então, não existe corpo sem carga elétrica. Resumindo, não existe corpo sem carga elétrica, porque não existe nenhum átomo sem prótons, então não pode ter um corpo sem átomos. E se todo o corpo tem átomos, ele vai ter que ter prótons. Então, ele vai ter que ter carga elétrica. Tá bom? Dúvidas? Bem, a superfície de uma esfera isolante é carregada com carga elétrica positiva. Vou botar aqui. A superfície de uma esfera isolante é carregada com carga elétrica positiva, concentrada em um dos seus hemisférios. Uma esfera condutora descarregada é então aproximada da esfera isolante. Assinale entre as alternativas abaixo o esquema que melhor representa a distribuição final de cargas nas duas esferas. Vamos lá, simples. Vamos ver o que foi que ele disse. Ele disse que inicialmente eu tenho uma uma esfera, e essa esfera ela está eletrizada positivamente, né? Ela está eletrizada positivamente, e essa carga ela encontra-se em um dos hemisférios, né? Ou seja, ela está toda concentrada numa região aqui, ó, numa única região aqui de um dos hemisférios dela. Ela está toda. Se é positiva, é prótons, né? Prótons em excesso, ou seja, está faltando elétrons. Aí ele disse que uma esfera condutora descarregada é então aproximada da esfera isolante. Tá bom? Vamos atentar para esse caso aqui, pessoal, da esfera isolante e da esfera condutora. Se eu pegar uma esfera condutora e eu eletrizar ela, ela não fica com as cargas com uma maior concentração numa região como essa esfera. Fica assim. Eu fico com uma maior densidade de cargas numa região mais pontiaguda. Mas, se eu tivesse aqui uma esfera condutora, as minhas cargas elas iriam se distribuir assim, ó, de forma igual. Elas iriam se afastar o máximo possível. Isso numa esfera condutora. Na esfera isolante, os elétrons eles não conseguem se movimentar facilmente de um átomo para outro.
Então, basicamente é o seguinte, aqueles átomos que perdem, aquela região onde os átomos perdem elétrons ou ganham elétrons, aquela região fica eletrizada. Então, por exemplo, se você pega um canudinho e você atrita apenas uma parte do canudinho, só vai ficar eletrizada aquela parte do canudinho que foi atritada. O restante do canudinho fica neutro, tá bom? Então, nos materiais isolantes, eu não tenho essa distribuição uniforme de cargas. Beleza, então voltando aqui para a esfera isolante. Quando eu pego a esfera condutora e aproximo aqui, ó, eu pego aí a esfera condutora e aproximo aí, o que é que essa esfera isolante vai produzir na esfera condutora? Ela vai fazer com que os elétrons livres da esfera condutora se movimentem e se aproximem dela aqui, ó. Então eu vou ter mais elétrons nessa parte e mais prótons no outro hemisfério. Então eu vou ter essa configuração aí. Ok? Vou ter essa configuração. A alternativa que me dá essa configuração, esfera isolante, esfera condutora, letra D de dado aqui, ó. Ok? Letra D de dado. Dúvidas? Vamos para uma continha. Deixa eu ver. Deixa eu falar logo bem aqui Deixa eu fazer logo essa daqui que já esteve numa lista de exercícios de vocês. Pronto. Vamos fazer essas duas de Enem logo. Depois, se der tempo, a gente faz aquelas de cálculo. Essas aqui já estiveram na lista de exercícios de vocês, parece que da semana passada, se eu não me engano. Então, vamos ver aqui. Enem de 2016, né, segunda aplicação, né? Durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas. Os raios que podem ocorrer das nuvens para o solo, chamado de descarga descendente, e do solo para as nuvens, descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas elétricas positivas ou negativas que induz uma polarização oposta no solo. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade do... Então, pessoal, como eu falei, eu coloquei aquele vídeo lá do Fantástico para vocês na plataforma sobre raios. Coloquei um outro vídeo de um senhor que quase foi atingido por um raio. Ele estava filmando, espero que vocês tenham assistido, tá bom? Então imagina que eu tenho aqui a nuvem, foi que a gente falou. Eu tenho aqui a nuvem, né? Nessa nuvem eu tenho um movimento, não viu, né, Wayne? Nessa nuvem eu tenho um movimento de moléculas de água dentro dessa nuvem, e aí eu tenho uma eletrização dentro da nuvem. Então pode ser que eu tenha uma região da nuvem que fique eletrizada positivamente, e eu tenho outra região da nuvem que fique eletrizado negativamente. Aí a gente imagina que eu tenho aqui o solo, né? Tenho aqui o solo, onde eu vou ter aqui uma árvore, né? Onde eu vou ter aí a minha árvore, ou eu vou ter regiões altas. Como essa região, essa nuvem, ela está parcialmente eletrizada, o que é que acontece? Eu tenho um campo elétrico criado aqui dentro gerado aqui dentro dessa nuvem. Então, essa nuvem produz um campo elétrico em volta, né, no entorno dela. Esse campo elétrico, né, essa nuvem ela é eletrizada parcialmente, pessoal, ela vai induzir,
né, através do fenômeno da indução eletromagnética, ela vai induzir uma eletrização parcial. Então eu voltei aqui, olha, na minha árvore, como os elétrons, a região mais baixa da nuvem, ela está eletrizada, nesse caso aqui, negativamente, ela vai repelir aqueles elétrons, né, que são mais fáceis aqui das árvores, né? Ela vai repelir os elétrons aqui para a parte de baixo do solo e vai induzir, no caso aqui, cargas positivas nessa região de cima. Então veja que eu vou ter uma região entre uma carga negativa e uma região entre cargas positivas. Então eu vou ter aqui no meio, claro, campo elétrico, né? E esse meu campo elétrico, dependendo da intensidade dele, né, pode ser que eu produza uma diferença de potencial entre a nuvem e a árvore tão grande que consiga, né, romper a resistividade do ar, tá certo? E aí isso aí vai fazer com que a gente tenha a nossa famosa descarga elétrica. Isso aqui, claro, vai acontecer sempre nas regiões mais altas. Mas se eu tiver numa região que não há uma região alta, por exemplo, se eu tiver numa região de planície lá, que não exista árvores, um campo qualquer que não exista árvore, esse raio ele pode cair, atingir o solo mesmo? Pode. Se não existe uma região mais alta ali nas redondezas, ele pode cair diretamente no solo. Só que, claro, isso tudo, pessoal, vai depender da intensidade do campo elétrico. Tanto que a maioria dos raios, eles não caem no chão. A maioria dos raios ocorrem dentro das nuvens, tá certo? Ou entre uma nuvem e outra. A maioria dos raios não caem no solo. Então, a alternativa correta aqui seria aquela alternativa que fala da intensidade do campo elétrico, tá bom? Quanto maior for a intensidade do campo elétrico, maior vai ser a chance de eu ter uma descarga elétrica. A alternativa correta aqui, letra D. E aí uma forma de se proteger, pessoal, disso aqui é com a nossa blindagem eletrostática, né? Com a nossa blindagem eletrostática. Quando antes da gente estudar física, antes da gente estudar principalmente esse conteúdo de condutores em equilíbrio eletrostático, a gente pensa que quando a gente está no carro, o que protege a gente das descargas elétricas são os pneus, né? E na verdade não é. O que protege a gente é a carcaça, né? A carenagem do carro. Aquela estrutura metálica do carro nos proporciona um fenômeno chamado de blindagem eletrostática. Ou seja, tudo que está no interior do carro está livre dos fenômenos elétricos externos. Então, por exemplo, quando você vai olhar para os equipamentos eletrônicos, a maioria dos equipamentos eletrônicos, você vai perceber que a carcaça deles é metálica. Por exemplo, você compra um computador desktop, você vai perceber que a carenagem, né, a carcaça dele é toda metálica. A função é a mesma, é proteger o circuito interno de possíveis interferências elétricas vindas de fora, tá certo? Tudo isso devido ao fenômeno da blindagem eletrostática. Por quê? Quando eu tenho um condutor, né? Quando eu tenho um condutor quando eu tenho um condutor, seja ele esférico ou não, e esse condutor ele se eletriza, né? As cargas elétricas em excesso, elas ficam todas na superfície externa, tá certo? Proporcionando o quê? Proporcionando que tudo que está dentro fique livre de interferências elétricas. Por quê? Porque o campo elétrico no seu interior é nulo, tá certo? Então isso vai fazer com que eu não tenha interferências elétricas aí. Quem tiver feito a experiência com o papel alumínio e com o celular,
Se alguém tiver tentado, acredito eu que deu certo. Você colocou o celularzinho embrulhado no papel alumínio, você pode ligar que vai dar fora de área, tá bom? Por quê? Porque como no interior do papel alumínio lá onde vai estar seu celular, eu não vou ter campo elétrico, então quando a onda eletromagnética atingir o papel alumínio, ela não consegue atravessar, porque para a onda se propagar, ela se propaga através da variação de um campo elétrico e de um campo magnético. Não existindo campo elétrico no interior de um condutor, né? Eu não tenho como eu ter propagação da onda eletromagnética. Então essa questão diz o seguinte: em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é, como a gente já viu, como eu já falei, é se proteger, né, dentro do carro. E atenção, viu, pessoal? É se proteger dentro do carro. Você não pode ficar próximo de carros durante uma tempestade. Porque quando a descarga elétrica atinge o carro, aquela descarga elétrica ela não fica aprisionada na carcaça do carro. Geralmente ela é mandada para o solo. Existe até um outro vídeo que era para eu ter colocado e eu esqueci de colocar, mas vocês podem até pesquisar, apesar de que se vocês não assistiram, nem eu colocando o link, imagine pesquisando. Mas é de um acidente que aconteceu com uma mulher numa praia de Santos, né? A família foi... Isso já faz alguns anos, eu acho que uns 2, foi antes da pandemia. A família ela foi para a praia e aí foi na hora de uma chuva. Aí uma mulher grávida, ela estava próxima a uma caminhonete. E aí um cinegrafista ele conseguiu flagrar o instante em que o raio atinge a caminhonete. Imediatamente a descarga elétrica ela é, vamos dizer assim, enviada para o solo. Como a mulher estava muito próxima do carro, ela recebeu a descarga elétrica pelo solo, né? E aí, claro, infelizmente, veio a óbito no local, certo? Então é um assunto bom, é um assunto bonito, só que é um fenômeno perigoso, tá bom? Então, entrem lá na aula de ontem, eu vou parar aqui a gravação, ok? Parar aqui a gravação.